A gente questionou aqui ao Marco a questão do impacto, né, no próprio fenômeno, mas existem muitas pessoas que vivem ali no entorno. Foi feito um estudo também sobre esse impacto na vida dessas pessoas, né? O impacto ambiental, o impacto econômico para quem sobrevive ali daquela região? Sim, local. Sem dúvida. O IPAAN, no início do processo de licenciamento, nos apresentou um termo de referência, que é uma receita de bolo, vamos dizer assim, de como se fazia a análise de impacto. Isso contemplava também as populações que vivem no entorno, né? No que diz respeito à pesca, enfim. A localização do terminal não vai trazer impacto econômico negativo nenhum para essas comunidades. Esse fenômeno, Marco, ele realmente não desaparece? Ele está ali, ou pelo menos a curto ou médio prazo, ou seja, se porventura vier a desaparecer, seria uma coisa de milhares de anos? Explica isso para a gente. Assim, eu acho que o encontro das águas vai continuar sendo ali por milhares de anos ainda, né? Não há como nenhuma obra do homem alterar aquele tipo de situação. Eu penso que o porto localizado ali realmente é estratégico. Vejam bem, os portugueses fizeram o porto na cidade de Manaus porque, primeiro, era o encontro dos dois grandes rios, então ali teria que ter um controle por parte da nação portuguesa. Além do que, o Rio Negro é um lugar de águas calmas e, portanto, muito mais fácil do navio atracar. Como não existe espaço suficiente hoje na orla de Manaus e também existem várias restrições ambientais para que você coloque um porto no Rio Negro acima da cidade de Manaus, nós temos que realmente olhar do encontro das águas para baixo. Qual o local mais ideal que se possa instalar ali um porto? Logo abaixo do Porto das Lajes vai ser instalado o Polo Naval de Manaus. E aí o Serviço Geológico do Brasil está contribuindo com o governo do estado, com a própria SUFRAMA. Nós vamos fazer um estudo na área do Polo Naval para realmente entender quais são as condições hidrológicas e as condições geológicas do local, de modo a falar, olha, realmente o Polo Naval aqui pode ser implantado mediante determinadas condições, porque cada local é diferente do outro. E nós sabemos que ali, no encontro das águas no Rio Amazonas, a velocidade dos rios é muito grande e, portanto, tem que ter condições ideais ali para se construir qualquer tipo de empreendimento, seja ele um porto, seja ele um polo naval, qualquer tipo de indústria que se instale ali. E o Lago do Aleixo, por exemplo, que é ali perto, ele corre risco de desaparecer, então, com essa construção ou não? Olha, eu penso que não. O Lago do Aleixo é um lago bastante impactado. Se a gente olhar só ali na orla do rio, a gente percebe já um aterramento na boca do Lago do Aleixo. Isso não foi provocado por nenhum porto situado a montante do Rio Negro. Isso foi provocado pelas erosões que ocorrem na cidade de Manaus, principalmente na Zona Leste. Os igarapés que saem da Zona Leste acabam chegando ali ao Lago do Aleixo e toda essa contaminação da cidade chega ali ao lago. E isso não pioraria a situação? Eu penso que não pioraria. Talvez poderíamos até melhorar se houvesse ali investimentos do poder público no sentido de revitalizar o Lago do Aleixo. Mas desde as nascentes dos igarapés até o entorno de quem mora ali naquela região. Doutor Lauritz, muitos ambientalistas, muitos movimentos ambientais, né, têm se informado em decorrência aí dessa suspensão do tombamento. O senhor falou que existe uma série de restrições, né, de medidas a serem tomadas para promover, para garantir a segurança, digamos assim, do encontro das águas. O que garante que essas fiscalizações elas serão feitas? Bom, eu não posso garantir quanto às fiscalizações, eu digo quanto às nossas iniciativas. Né? Quanto a isso, eu garanto que todas serão rigorosamente cumpridas, até porque a nossa licença está condicionada a isso. É uma empresa que, até agora, desde o momento que solicitou a licença, até o momento que ela foi obtida, durante quase 3 anos, cumpriu rigorosamente tudo aquilo que a legislação determinou. Mas, de qualquer forma, de antemão, eu já convido a própria comunidade, a comunidade da colônia Antônio Aleixo, eu acho que eles serão os maiores fiscais. Eles devem estar do nosso lado e exigir realmente que a empresa venha a cumprir tudo aquilo que está se comprometendo. Entendo. Com relação ao PROAMA, por exemplo, existe algum perigo da água, né, desse posto de captação que existe ali próximo, ele sofrer algum tipo de contaminação? Não existe, porque o PROAMA vai estar situado a montante da área do porto. Talvez a preocupação com o PROAMA seja com relação aos próprios efluentes que vêm da cidade de Manaus.
os esgotos domésticos e também industriais. No entanto, como o Rio Negro ele tem uma capacidade de diluição muito grande, os contaminantes que porventura saem da cidade de Manaus e chegam ali àquela ponta de captação, já estão muito diluídos e, portanto, não é preciso um tratamento da água muito mais eficiente do que é feito hoje na ponta do Ismael. Entendo. Vamos falar um pouquinho dessa parte econômica, geração de emprego. Quantos empregos seriam gerados, por exemplo, com a construção desse porto? Na construção em si, durante as obras, algo como 600 empregos. E durante a operação, 200 empregos diretos. Mas eu acho que o mais relevante de tudo, com relação à geração de empregos, é ser uma ferramenta a mais de viabilidade para o modelo Zona Franca de Manaus. Esse sim, o maior gerador de empregos do nosso estado. Que benefícios isso traria para a Zona Franca? É uma alternativa, o modelo mais viável de transporte, tanto para recebimento de mercadorias ou de insumos, como para se despachar os produtos acabados do Polo Industrial de Manaus. A vocação nossa é fluvial, é a navegação. Navegação pressupõe portos de qualidade, portos eficientes. O que nós faremos é oferecer uma opção a mais para a cidade de Manaus, um porto moderno, eficiente e bem localizado. Nós temos um internauta aqui perguntando, inclusive eu acho que nós já respondemos, mas ele diz assim, gostaria de saber se essa mudança vai afetar o nosso meio ambiente. Benefícios o senhor acabou de falar. Afetaria de uma forma impactante? Não, não é isso? Não, impactante não. Agora, a gente tem que deixar bem claro, estava conversando com o Hansen, né, que um porto multimodal, não seria ali, é isso? Né? Isso. E a empresa ela tem ligação com a Vale do Rio Doce. Né? Então, a Vale do Rio Doce ela exporta minérios. Então, acho que até uma pergunta boa para fazer para o Hansen, se realmente há intenção de se escoar também algum tipo de minério naquela área do porto. Porque eu acho que a questão do porto e também a mineração na Amazônia é uma questão muito sensível, é uma questão de comunicação, de transparência, e isso às vezes falta para os grandes empreendedores. Eu falo até para a mineração, principalmente com a mineração aqui na Amazônia. Mas então, é um empreendimento pontual, ele traz riqueza para a região, ele traz receita, ele gera renda. No entanto, a visão que se tem desse empreendimento é muito deletéria para a sociedade. Então, acho que falta a gente realmente se comunicarmos melhor, mostrarmos que realmente os empreendimentos são importantes para a região e os impactos ambientais, se é que existem, eles serão mitigados ao longo do tempo quando o empreendimento existir. Bom, a pergunta foi muito própria, até porque, eventualmente, órgãos menos informados fazem esse tipo de associação, né? Qual é a relação da empresa com a Vale? A Vale é sócia da Login, e a Login tem sociedade, é controladora da Lages Logística. A nossa relação direta com Vale é zero, ela não tem essa relação direta. Qual é a perspectiva, o projeto, inclusive em termos de concepção de engenharia para escoamento de minérios, seja da Vale ou de qualquer mineradora? É zero, não há essa expectativa. Agora o IPAAM contrariou o IPHAN, né? E o IPHAN promete, então, apurar tudo isso e defender esse tombamento. Daqui para frente eu queria saber só qual é o posicionamento da empresa com relação a isso. Bem, acho que essa é uma questão entre IPAAM e IPHAN. Mas, de qualquer forma, eu acho que qualquer amazônida de sã consciência é a favor do tombamento de qualquer iniciativa que venha a preservar o fenômeno. Inclusive, a empresa Lages Logística tem este firme propósito, esse firme compromisso. Cabe a nós louvar iniciativas que venham a preservar o fenômeno. Ok, Dr. Laurice Hansen, diretor de implantação do Porto Lages, muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês. Dr. Marco Antônio Oliveira, também do Serviço Geológico do Brasil, obrigada pelos esclarecimentos aqui. E assim nós encerramos essa edição. Para você um bom dia, uma excelente semana. Até amanhã.